Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Olhares de Antígona, onde nós estamos explorando a riqueza que é esse livro que foi escrito a partir da vivência de magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Hoje eu estou aqui com duas colegas fantásticas que escreveram o capítulo 7 dessa obra. E o capítulo 7 tem o seguinte título: A vivência da desigualdade de gênero na literatura. Uma reflexão. Mais uma vez, nós trazemos aqui a literatura para conversar conosco no direito. Eu sou Maria de Lourdes, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui na comarca de Paranavaí, e Thaís Carramache e Luciene Zanetti, vocês que vieram de Londrina para gravar esse podcast conosco aqui, são muito bem-vindas a Paranavaí e a esse nosso podcast. Olá a todos os ouvintes, eu fico muito feliz de estar aqui na minha terra natal para gravar esse podcast. Sou de Paranavaí também, filha desta terra de Pé Vermelho, mas agora estou juíza em Londrina, já tem 13 anos, 14 anos que estou lá, e estou muito feliz também de estar aqui e poder falar um pouquinho desse artigo. Eu também estou muito feliz. Olá a todas e a todos os ouvintes de estar aqui em Paranavaí, né, uma oportunidade de revisitar aqui esse município tão pertinho aqui de Londrina. Eu estou há 13 anos ali no Fórum Regional de Cambé, região metropolitana de Londrina, e estou muito grata da gente conversar aqui sobre literatura, que é uma das minhas paixões, da Thaís também. Somos amigas e colegas da carreira, né, há quase 20 anos, e temos em comum essa paixão pela literatura, né? E foi o que nos impulsionou, nos inspirou a escrever esse capítulo. Isso. Começando a nossa discussão propriamente sobre o artigo que vocês escreveram, que é muito rico, instigante. Você lê e fica preocupada em entender o que está no final dele, principalmente conhecer as obras que vocês fazem referência, né? Conta como é que surgiu a ideia de escrever para esse livro com esse tema, né? Fazendo esse link entre a questão de gênero, a desigualdade de gênero, e como que a literatura pode nos levar a algumas reflexões, né? Como eu disse, a Lu, nós duas somos apaixonadas pela leitura. E essa questão de gênero, a Lu já tem uma formação bem mais antiga do que a minha. E até uma das nossas conversas era que eu lia livros muito bestas, assim, sabe? Esses romances, e não uma literatura que... Mais clássica. Mais clássica, ou mesmo uma literatura voltada a um tipo de conhecimento. E aí, quando surgiu o livro, a Lu até que falou, tá, vamos escrever, você não tá pensando em escrever? Eu falei, Lu, eu tô, mas não é a minha área, a escrita de artigos, né? E eu falei, eu pensei em alguma coisa para ver a literatura, mas não sei ainda. Ela falou, vamos escrever junto e a gente faz. E aí surgiu essa ideia, porque foi através desta literatura que eu comecei a minha construção no gênero, que a Lu já tinha formada. E foi quando nós começamos a discutir isso, que eu falei assim, como a gente vê os papéis de gênero, como são retratados nas obras escritas por homens, nas obras escritas por mulheres, como você vê a distinção quando é escrita por mulher, como a mulher é colocada no livro, e como houve uma mudança, inclusive até nas literaturas infantis. Eu acho que eu citei as literaturas infantis aí no artigo, mas mais por aquela ideia de princesa, príncipe, mas mesmo hoje a literatura infantil também já mudou essa questão de gênero. Houve uma evolução para esse pé de igualdade. Então, aí veio dessas nossas conversas, né? Da literatura que a Lu lia, das que eu lia, e como eu fui evoluindo através da leitura. Foi isso, né? Foi, aí a gente queria passar, né, que pra gente discutir essa questão, né, de gênero e todas as suas interseccionalidades, né, a questão do feminismo, que não é necessariamente, a gente precisa de uma formação acadêmica, né, para tirar essa venda dos nossos olhos, né, entender que nós estamos num mundo patriarcal, que através de leituras, principalmente de leituras de mulheres, né, de livros escritos por mulheres, a gente consegue já
que essa venda caia dos nossos olhos e que a gente perceba que há, né, no mundo e no nosso país uma desigualdade de gênero latente. Então, assim, isso foi muito rico na Thaís, ver o crescimento dela, né? Porque a gente, como dizemos, somos amigas há quase 20 anos e temos em comum essa paixão pela literatura. E às vezes, assim, eu falava, Thaís, né? Tudo bem gostar de romance, mas vamos ler romances, assim, que mostre essas histórias, vão trazer um conhecimento a mais para você. E foi muito legal da parte dela, que ela foi bem aberta a isso e aceitou os títulos, como ela gosta muito, e começou a se apaixonar cada vez mais por isso, e se desconstruiu, né? E a gente queria provar, né? Mostrar no nosso artigo que isso é possível, que não precisa ir para os bancos acadêmicos, para você sair, se desconstruir e sair daquele aquário que a gente vive, né? Então, isso que eu acho que é legal, porque as leituras técnicas, as pessoas às vezes têm uma resistência, falam, eu já estudo para mim, eu não quero estudar feminismo, eu não quero ver essa desigualdade de gênero, pegar livro técnico, porque realmente é uma coisa mais pesada. E às vezes você quer ler para relaxar. E aí é isso que a gente traz nesse nosso artigo, que nessa leitura, mesmo nessa leitura, ainda até eu brinco que existe agora essa denominação de jovens adultos, né, young adult, mesmo nesses você já traz, você internaliza eles já conseguem mostrar essa distinção de gênero, a desigualdade que tem entre homem e mulher, a necessidade da mulher se ter que se provar mais ou ter que fazer mais coisas para ser reconhecida nessa literatura. Então, que você não precisa ir para os bancos acadêmicos, lógico que é sempre bom, e a partir do momento em que você consegue ter esse olhar, né? Você cresce você cresce, mas a partir do momento que essa literatura lhe traz isso e você vê que é algo que precisa melhorar, lógico que você vai buscar leituras técnicas, mas não vai ser aquele olhar de leitura técnica chata, mas que vai te algo que já despertou em você lá pela literatura, né? Isso mesmo. Falando para o ouvinte que não tem essa paixão pela literatura que vocês duas têm, e que poderia vir a se interessar a partir dessa nossa conversa aqui, aonde que vocês identificaram especificamente na literatura que vocês leram? Onde estava presente, onde despertou essa ideia de que é retratada uma desigualdade de gênero, a mulher está numa posição de subalternização em relação ao homem? Vamos pensar em obras clássicas, que as pessoas, né, rotineiramente contam aí. Você falou sobre a literatura infantil, né, um momento muito importante da nossa vida, que estamos formando o nosso caráter, formando a nossa personalidade, e que esses valores são introduzidos na gente, né? Onde, falando para o nosso leitor, você identifica esses papéis? Olha, eu vou dizer assim, eu sou da literatura infantil do Príncipe e da Princesa, gosto dos romances do Príncipe e da Princesa, mas consigo ver que é uma coisa que eu saio da minha realidade, que é aquilo que é para eu relaxar no mundo fantasioso mesmo, distópico. Mas uma coisa que eu acho que fez, talvez, eu olhar um pouquinho diferente, foi uma vez a minha filha, agora eu não me lembro qual, acho que é a mais velha, tinha que fazer uma tarefa da escola e tinha que escrever um conto. E eu li os contos esses contos, esses livros da Disney, ela tem, do príncipe, da princesa, o príncipe que resgata a princesa, mas tinha outros livros em casa também, bem legais, histórias para meninas fortes, tudo. E aí ela tinha que fazer a história, e a menina vai, corre, e aí cai no buraco, e a historinha caía no buraco. E ela, mamãe, e agora? Eu falei, e agora o príncipe vem e salva. Falei assim pra ela. Aí ela falou, mamãe, lógico que não, né, mamãe? Eu dou um jeito e pulo do buraco. Aí aquilo me deu um negócio. E aí você começa a olhar os livros de uma forma diferente. Você fala, opa, peraí. E aí você começa a ver que a literatura escrita por mulheres traz esse papel em que a mulher precisa se provar, ou traz a mulher como protagonista também ao lado do homem, ou as dificuldades em ser mulher. E as escritas feitas pelo homem não tem isso aí. Pelo menos é o que eu escrevo no artigo. Dos livros que eu li, a literatura é uma coisa imensa, mas da maioria, a gente fez vê isso... um recorte ali. A maioria é escrito por mulher, não é por homem. E durante muito tempo, né, outro dia eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. O anônimo da história, por muito tempo, era uma mulher, né? Mulher.
O anônimo na história era uma mulher, né? E a gente pode ver que nas literaturas hoje, a gente está muito divulgando, porque a gente não tinha protagonismo na escrita, a gente não tinha espaço, né, na academia, não somos reconhecidas como, se você for pegar literaturas clássicas, 99% são escritores homens, né, brasileiros e brasileiras, são poucas, e são reconhecidas hoje, né? Carolina de Jesus é a prova disso, depois de quanto... Conceição Evaristo, né? De anos de escrita, de publicação do livro da, por exemplo, Carolina de Jesus. Hoje é pedido no vestibular um livro dela. Exatamente. Né? Nos dias de hoje, em 2023, foi a primeira vez que foi pedido. E então, a gente vê que as mulheres ainda são poucas, mas os livros que elas escrevem traz esse olhar, né, que a gente se identifica e começa a se questionar, né, nos livros escritos por homens. Claro que tem muitos livros escritos por homens que também retratam então, isso, sim, né? Esses mesmos, a gente tem um grupo na magistratura do Paraná de justiça restaurativa e literatura, e que a gente lê clássicos e faz essa interlação, né, entre a justiça restaurativa, direito e literatura. E a gente leu Dom Casmurro. Dom Casmurro tem ali, né? Eu li... É mais clássico que isso, impossível. É mais clássico que isso. E Machado de Assis, um homem escreveu, só que Machado de Assis era um crítico, né? Muito ferraz, assim, da época dele, da sociedade. Né? Não posso dizer que ele era um homem feminista, mas ele já percebia essas questões dos ciúmes, da posse, tanto que ele transcreveu nos livros dele, São Bernardo, Dom Casmurro, que é o clássico da Capitulo, né? Exatamente. E aí a gente vê que quando eu li esses livros, essa leitura que eu fiz na adolescência, e até pelos professores que me passaram na aula de literatura, eles não me falaram, né, dessa questão. Hoje, eu lendo com outros olhos, a gente consegue perceber. É muito interessante isso que você fala da Carolina de Jesus, especialmente, que nós estamos falando dessas interseccionalidades que nós temos enquanto mulheres, enquanto pessoa, né, de uma forma geral, que é retratado na medida em que mais mulheres acessam esse mercado, né? É algo que não existia. Nós tínhamos um padrão de mulher ali, e é isso que o Machado de Assis traz, por exemplo, né? Mulher sempre na posição quase da princesa, da né? princesa, ou da maliciosa, né? Isso. A bruxa que tá ali para poder... Mas em relação ao que você falou do anonimato, só trazendo um pouquinho, uma obra que eu cito no artigo é da Rosa Monteiro, que chama Nós Mulheres. Até, na verdade, eu citei algumas falas dela ali, mas o que eu quero trazer é que ela traz histórias de várias mulheres que passaram pela nossa história, desde as mulheres muito antigas, e ela não embeleza nenhuma mulher, assim, dizendo, ai, todas são maravilhosas. Ela traz o que era mulher na época. E o que é muito triste, que tem várias histórias que ela retratam de mulheres que eram escritoras, mas que tinham foram apagadas. Não foram apagadas, as que saíram de casa e foram se prostituir, para poder ter o seu nome. Ou as que foram apagadas, os maridos que pegaram as histórias, né, e se colocaram como autores de histórias de mulheres, mas escritas por homens. Então, olha como é uma coisa... difícil. Bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E aí, a partir do que vocês escreveram, na avaliação de vocês duas, que são as autoras do texto, qual que é a importância da literatura para nos ajudar tanto a construir um outro padrão, construir uma outra, apresentar a mulher numa outra perspectiva e desconstruir também esse padrão patriarcal, misógino, que é o que nós temos no padrão convencional dessa literatura clássica? Eu acho que é a gente se questionar. Eu acho que o primeiro ponto, na hora que você está lendo um livro, seja qual livro for, é você prestar um pouco mais de atenção e sempre se questionar diante de uma situação que se coloca. Se fala assim, poxa, mas isso seria legal ser feito? Isso aqui está mostrando alguma coisa que remete ao patriarcado, que remete à misoginia ou que traz a igualdade de gênero? Então, acho que sempre que você puder se questionar e essa pulga ficar, ou essa dúvida ficar, é válido. E eu acho que a gente tem que incentivar mais a literatura, né? Esses tempos, né? Recentemente saiu uma pesquisa que o brasileiro não lê,
né? Triste. E o brasileiro aqui, a gente não tá falando do brasileiro de nenhuma classe, é o brasileiro em si, classe média, classe, né, baixa e classe alta. O brasileiro não lê e, né, menos de um livro por ano, né, a média. Então não lê, né? E a menos de um lista livro. dos mais lidos. E a lista dos mais lidos, né? Geralmente são livros de autoajuda para a pessoa se prosperar, né? Financeiramente. Então, assim. Como fazer amigo, influenciar pessoas. Isso. E aí é muito triste, né? Todo livro é importante, até não estou criticando os livros de autoajuda, mas é tão importante a literatura. A gente consegue abrir tanta nossa cabeça, tantos guarda-chuvas, né? E então a gente poderia mudar, eu acho, o mundo, tudo através da literatura, né? Visões, desconstruir preconceitos, unir pessoas. E então é isso que eu passo, assim, essa mensagem, que todos leiam, né? Eles falam, tem até, acho que eu coloquei no final desse artigo, presta aqui, que tem uma frase que eu acho que é super legal, que é uma frase de um homem até, mas eu acho que foi de Mário Quintana, que fala assim, os livros não mudam o mundo. Você viu que eu pintei. Você pintou, é isso. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Nossa. Então vamos ler, galera. Assim, isso aí. E eu acho que sempre você consegue trazer algo de positivo da leitura. É conhecer um lugar novo, uma cultura nova, uma forma nova de enxergar a vida, nos livros técnicos, aumentar o teu conhecimento. Então a leitura, ela é espetacular. É fundamental isso mesmo. Voltando no dado estatístico, me choca muito quando eu vejo pesquisas que trazem números como esse, por exemplo, do quanto nós lemos. Semana passada nós tivemos um número que me chocou, dizendo que nós temos 29% da nossa população que é analfabeta funcional. Esse analfabetismo funcional, gente, é algo muito grave, muito grave, muito grave. E significa, e é retrato desse pouco que nós lemos. Dessa pouca leitura. E esse analfabetismo funcional, que as pessoas acham que o analfabetismo funcional é aquela pessoa que lê e não consegue escrever o nome. Mas, para mim, o analfabetismo funcional no nosso país chega até a níveis mais altos e caros para nós, né? Que é nos cargos, eu acho, de pessoas até com formação acadêmica, né? Porque se no país as pessoas não leem como tem os dados, não lê um livro, então as pessoas que são médicos, advogados, juízes, não leem também. Estão ali incluídos, né? E esse analfabetismo funcional chega a esses cargos. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala analfabeto funcional, é aquela pessoa que seria somente a pessoa escrever o nome, né? A classe baixa até, né? Ou não. Né? Para mim, o analfabetismo funcional é que não lê. Né? Não é só porque você tem um título ali de uma faculdade e você está trabalhando, mas se você não lê, você é um analfabeto funcional, né? Ao meu ver. Então, isso é muito grave. Eu acho gravíssimo. Repercute na própria pessoa, mas também no país como um todo, né? No país como um todo. Numa análise utilitarista, o que nós poderíamos aumentar no PIB do país se nós tivéssemos, né? Tá. Caminhando, então, para nosso tempo aqui é muito curto, infelizmente, e essa conversa nossa fluiria com certeza para muitas outras obras, né? Quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa discussão relacionada com o gênero, a desigualdade de gênero, a literatura, como é que essas duas forças tão relevantes conversam, o que vocês recomendariam para essas pessoas? Tipo livro para lerem? Isso, o que seria interessante para começar a conhecer um pouquinho sobre o feminismo, por exemplo, a gente citou aí a Isabel Allende, né, Casa dos Espíritos, e ela tem vários livros. Mulheres de Minha Alma. Que ela escreve, que são maravilhosas as escritas dela, as histórias, né? E sempre é o protagonismo é a mulher, né? A Rosa Monteiro mesmo, que a Thaís falou, né? Um livro um pouco mais técnico, assim, que pode trazer, mas de uma forma leve, a Bell Hooks. Isso. Né? Eu amo a Bell Hooks. Então, o feminismo para todo mundo. Isso. Aquele livro, eu comprei, já comprei vários para dar de presente para um monte de gente.
gente. A Ruth Manos também, que traz de uma forma mais leve esse conteúdo, que assim, as mulheres não são chatas, elas estão esgotadas, ou alguma coisa assim, né? Ou o manual antimachismo. Mas eu acho que o que é o mais importante é a gente estar de alma aberta. É você ler um livro de alma aberta. E tentar trazer tudo aquilo que o livro pode te trazer de positivo. Se te instigar, vai pesquisar, vai procurar. E falando do feminismo, quando eu fiz o Herdeiras do Mar, um outro podcast que esse da Justiça Restaurativa e Literatura. Que você cita também, né? Cito também, porque é sensacional esse livro. Eu acho que traz a força da mulher, traz a dificuldade em ser mulher. Eu amei o Herdeiras do Mar e também é outra cultura, né? As alegrias da maternidade também. Alegrias da maternidade também que a gente cita. Foi o que eu fiz também, podcast. Mas assim, a autora do Herdeiras do Mar, ela falou numa entrevista assim, então você classifica o seu livro como um livro feminista? Ela falou, não, eu quero classificar o meu livro como um livro universal, porque se você fala que é feminista, as mulheres só que vão ler, os homens não, porque tem um preconceito. Se você fala que é uma literatura universal, todos vão ler. E ele falou, por que o livro escrito por mulher tem que ser literatura feminista e o livro escrito por homem, literatura universal? Fundamental. Né? Então, vamos abrir as nossas mentes aqui, né? Se permitir desconstruir, né? Isso. É isso que o livro faz com a gente. É isso. É muito rico, gente. E essa conversa nossa aqui, ela conversa demais com o nosso grupo, né, do JR Literatura. E é uma outra recomendação que nós poderíamos fazer também. Isso, muito legal. O JR Literatura, para ouvinte que não conhece ainda, é um grupo de magistradas e magistrados do Tribunal de Justiça que há 5 anos já, né, lê todos os meses uma obra e se reúne hoje virtualmente, porque o presencial ficou muito difícil, para discutir e fazer essa conexão. E aí muitos temas surgem, né, desde a própria justiça restaurativa em si, como a questão da mulher, a questão dessas interseccionalidades que nós temos aí, né. Isso. E estão disponíveis, né, os podcasts do JR Literatura também no Spotify, né. Isso. E temos o nosso Instagram, JR Literatura, né? Que as pessoas também podem acessar. E o Instagram do Antígona também, que tem muito conteúdo, né, interessante, muitos dados, muitas informações. Para né? quem tiver interesse. Para quem tiver interesse. Né? Conhecer um pouquinho mais o que é, para não achar que o feminismo é um mimimi. Existem dados, existem pesquisas. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro, que o feminismo, ele não é a gente passar do papel de oprimido para opressor. A gente quer caminhar ao lado dos homens. Nós não somos contra homens. Eu e Lu somos casadas, temos filhas, amamos os nossos parceiros, construímos a nossa vida com os nossos parceiros, mas a gente quer estar ao lado deles, e ele estar ao nosso lado. Então, é esse caminhar junto, né? Que é a Bell Hooks inteira. É o que o meu marido sempre fala. Ele fala assim, eu sou um parceiro antimachista e feminista. Então, e somos muito felizes. Eu e a Thaís estamos caminhando com parceiros, né? Homens que são nossos parceiros nessa caminhada e nos apoiam. E então, é isso que a gente... por isso que nos une também nossa amizade. Meninas, muito obrigada por essa conversa tão rica, tão linda, tão potente. Fica aí a recomendação para leitura do próprio artigo, né, que está no nosso livro Olhar de Antígona, que pode ser adquirido através do site da editora Totti, né, os nossos podcasts e todas as recomendações. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês aqui em Paranavaí e para o mundo, né, na medida em que nós levamos isso lá. Eu que agradeço mais uma vez e espero que todos e todas gostem, né, dessa nossa discussão, que para mim foi muito rica. Eu também, é um prazer estar aqui, fico muito feliz de compartilhar um pouquinho desse conhecimento e dizer que essa desconstrução é uma coisa muito boa de ser feita e que cada qual tem o seu tempo, mas que é leve, que é bom, e foi muito bom participar disso aqui. E que a literatura contribui para isso, né? Isso mesmo, muito bom, leiam. Eu queria terminar essa nossa fala com um texto, com uma frase da Isabel Allende que vocês citam no artigo de vocês, que eu achei muito fantástico e parecido com isso que a gente tenta construir aqui e com o Antígona de uma forma geral, né? Você cita na obra Violeta, onde ela diz: aquelas mulheres do campo me ensinaram que a coragem, ela é
contagiosa e que a força está no número. O que não se consegue sozinha, obtém-se juntas. Eu acho que isso é muito potente, né? É o que nós tentamos. E que esse podcast seja uma oportunidade de estarmos mais juntas entre nós e também com outras mulheres. É isso aí. Obrigada. Voltamos, então, numa próxima oportunidade com mais um podcast do nosso livro Olhares de Antígona, que fica aí à disposição de todos no site da editora. Muito obrigada e até uma outra oportunidade. Até.